Bom dia, bom dia, bom dia, dentista, você que tá aí. E para você que não é dentista, se liga nisso aí também. Você vai gostar de saber. Você vai gostar de saber que pessoas são transformadas. E pessoas transformadas significam pessoas que conseguem cuidar melhor de pessoas. Hoje a live é muito especial. Hoje a live eu vou conversar com a Gláucia Rezende. A Gláucia Rezende é uma ortodontista de mão cheia, uma profissional que já trabalha há muito tempo com odontologia e ortodontia. E já já ela vai contar a história para vocês, mas a gente veio aqui hoje contar sobre a transformação da Gláucia. E ela já está entrando aqui, ó. Vamos contar da sua transformação? Vamos contar de como o diagnóstico impactou por aí? Bom dia. Fala para ver se eu estou te escutando bem. Está me ouvindo? Tá tudo Tá um bem? pouquinho baixo, deixa eu aumentar meu volume aqui. É o meu volume que tá baixo, tá? Não é o seu, Ah, não. é. Pronto. Aí, bem-vinda. Deixa eu te falar uma coisa que eu observei, que eu não sei se você observou. Quando a gente publicou nos dois Instagrams que ia ter live, a sua audiência toda te aplaudiu, viu? Ah, é? É, Fico feliz. Primeiramente, eu viu? quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite. Tensa, né? Porque eu não estou acostumada a fazer live, mas muito feliz de você ter feito o convite e te dar os parabéns pelo congresso do final de O que que você semana, achou? né? Eu adorei. Você viu que ficou aqui na minha sala, na televisão, todo mundo tinha que participar. Gostei Meu muito Deus do mesmo, céu. Cláudia. Assim, foi. Eu que já estou na comunidade, né? Muita coisa ali para mim já é familiar. Mas para quem não entrou ainda, nossa, é muita informação. É É muita de mexer a informação. cabeça. O intuito, né? Kiusa, bem-vinda, tudo bem? Kiusa já está lá na comunidade. Na verdade, esse congresso, né, para quem não sabe, aconteceu sábado e domingo, um congresso online chamado O Segredo dos Grandes Casos Clínicos, um congresso onde a minha intenção e o meu propósito transbordaram, porque o que eu acredito é que a gente hoje tem um exame diferente e já tem um tempo, né? Eu trabalho com tomografia há 25 anos, que mostra o diagnóstico do nosso paciente de uma forma diferente, de uma forma mais completa. Então, o intuito é mostrar para mais dentistas como isso é transformador. E o convite para a live, Gláucia, primeiro é para te honrar, porque é nítido como você percebeu essa transformação, mas mais que isso. Você é uma dentista que já vai se apresentar dizendo quanto tempo você tem de formada e qual o seu propósito na odontologia, que é o que te move, mas que você despertou para isso. Despertou e decidiu fazer uma odontologia melhor. Conta como que você, há quanto tempo você trabalha, o que você faz, como você descobriu, né, a comunidade dentista 3D e daqui a pouco a gente vai falar como isso transformou e está transformando, né? Um processo que a gente falou muito no congresso aqui. A gente precisa do lifelong learning, que é esse processo de evolução e de aprendizado contínuo, não para, né? Não Fala um pouquinho para. de você. Eu sou formada, vou fazer 31 anos de formada esse ano. Sou aqui de Niterói, né? Formei aqui na UF mesmo. E quando me formei, eu fiz alguns cursos até realmente me encontrar na ortodontia. Quando eu comecei a fazer os cursos de ortodontia, de atualização e tudo, eu vi que realmente era a minha paixão. E entrei, aí fiz a especialização e desde então há 20, acho que 24 anos mais ou menos que eu sou ortodontista. E Exclusivamente ortodontista? sim, assim, no início eu ainda fazia de tudo um pouco. Hoje em dia, Uhum. assim, eu faço a ortodontia. A única, assim, faço profilaxia e tudo, mas a minha especialidade é ortodontia. Você mantém a saúde do paciente enquanto em tratamento ortodôntico, mas Isso, você atua exclusivamente na ortodontia. sim. E, assim, nunca tinha trabalhado com tomografia.
né? Não sabia fazer nada em relação à tomografia, mas isso já me preocupava, porque eu já tinha essa noção de que eu não conseguia ver tudo na radiografia. Então você tinha Mas, uma inquietação de que sim, faltava um pedaço do quebra-cabeça, mas você não sabia como você ia conseguir enxergar o que faltava, era isso? e não sabia como chegar a isso, porque pouco se fala, né? Pouco se fala ainda sobre a tomografia na minha área, né? Então, eu tinha essa vontade, mas não me achava. E aí eu comecei a te seguir, né, no Instagram, ver suas postagens, e aquilo foi dentro de mim fazendo aquela revolução, né? Até que a gente começou a conversar pelo Instagram. Acho que eu assisti uma live sua também, com PV. E eu falei, gente, é isso que eu estou precisando. Estou precisando muito disso. E aí eu entrei para a comunidade e foi assim, eu acho que foi a decisão mais assertiva que eu tive, porque lá realmente na comunidade a gente consegue não só ter a parte toda teórica, que é muito importante, mas esse convívio, essa troca, né? Porque eu acho assim, as nossas aulas, né, que são aulas, às vezes são discussão de caso, elas são muito importantes, elas são muito ricas, né? Porque a gente conversa com colegas de outras especialidades e a gente entende que eu sou ortodontista, mas eu tenho que ter noção das outras áreas. Eu preciso enxergar aquilo ali que eu não enxergava, que não é minha área, mas eu tenho que saber, até para poder indicar. E quando você tem uma tomografia, você consegue ver coisas que você não teria como enxergar na radiografia, né? Então me encantou. No dia que eu consegui mexer no Daikon, eu cheguei a ficar emocionada, porque eu falei, gente, eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer isso um dia. Eu via aquilo tudo, achava aquilo tudo tão assim encantador, mas tão distante de mim, que quando eu vi que era possível, eu fiquei assim, em êxtase, eu fiquei muito feliz mesmo. E é É possível para todo possível, mundo. né? Eu vou falar duas coisas. Uma, você falou dessa alegria de manipular o software e eu cheguei a falar isso no congresso ontem. Só que eu fiz uma metáfora para mim, né? O meu sonho era patinar. Aham. Então, eu já Eu, sonhei que eu estava patinando assim livremente, com o vento batendo na cara. E eu lembrei de falar isso porque já teve um aluno, e até um aluno presencial de uma turma de especialização, agora eu não me lembro o que, qual era a especialidade que eu fui falar, e esse aluno falou: Olha, eu tenho o sonho de manipular os arquivos DICOM, de manipular uma tomografia. E quando a gente tenta fazer isso sozinho, parece impossível, né? sim, sim, não, é impossível, porque a gente olha aquilo tudo e desanima, né? Desanima. E não é só sobre tecnologia, não, porque você é de uma geração como a minha, que a gente não aprendeu isso, e eu não sei se a galera que está aqui não dá para a gente saber se são mais jovens ou mais maduros como nós, mas que é possível, só que você precisa de alguém, né, para segurar na mão. Eu tenho certeza, e ficou muito claro para mim pela interação do Congresso, que as pessoas se interessam sim pelo diagnóstico, mas a gente tem que empacotar ele de um jeito em que chame a atenção, porque o diagnóstico é uma coisa que acontece só dentro da cabeça da pessoa. Sim, é uma mudança interna, É interna, mas, por exemplo, vamos falar da rotina do consultório. O paciente chega, você senta na cadeira, conversa, examina, faz anamnese, faz tudo isso, pede exame, mas esse processo de diagnóstico, até você decidir, ele é interno. Ninguém vê, ninguém ouve. E ontem eu até comentei assim, no Instagram a gente vê muito antes e depois e a gente não vê o durante o raciocínio. É simplesmente porque o raciocínio ele acontece dentro da cabeça e não não é nas mãos. tangível, E o Instagram não consegue captar o que está acontecendo na cabeça. E é por isso que os casos clínicos são importantes, porque a gente mostra o que é possível ver num exame 2D e o que é possível ver num exame 3D. E aí eu acho que cai a ficha. Quando você fala dessa empolgação, né, de conseguir manipular o software, é um processo, gente. E a Glaucia, eu acho que ela pode dizer melhor qual era o nível dela de entendimento da tomografia, mas algumas pessoas já usam o exame.
já usam a tomografia, já pedem, já entendem um pouco, já passaram pelo bloqueio de o paciente vai achar caro, o paciente não vai querer fazer. Isso já foi, já passou. Mas ainda falta esse passo do software. E me fala, você se sentiu o quê? Com superpoderes? Sim. Não, olha só, ainda não domino totalmente, né? Mas assim, o que eu já consigo mexer, eu já fico assim encantada, mas eu ainda vou melhorar muito, porque eu sei que eu ainda vou Claro. dominar melhor. E aí, falando sobre essa questão mesmo da tomografia, na ortodontia, por exemplo, realmente é, já tem muitas pessoas que usam justamente pelo programa do Invisalign, que você pode incluir a tomografia. Só que você, incluindo a tomografia no software para fazer o planejamento e não aproveitando todas aquelas estrutura, tudo que você consegue ver, é uma perda muito grande. Ali é muito rico de informação para você jogar aquilo dentro de um software somente para ver se tem osso ou não tem osso. Tem muito mais informação ali que é importante e que não é falado, não se dá o devido valor a isso. E A muita gente foi coisa ali está deixando conversando de sobre passar. isso, né, Gláucia? Sim, Quando você aprende a extrair da tomografia tudo aquilo que ela tem para entregar, ela te potencializa ainda mais, né? Eu cheguei a usar no congresso o termo colecionador de exames. E aqui eu não estou criticando ninguém, mas quando você já consegue pedir os exames, a melhor coisa é que a gente consiga tirar todas as sim. informações desse exame. E eu acho que é isso que Glaucia está falando. A tecnologia existe, ela já permite trazer para dentro de um software de planejamento de alinhadores a tomografia, ele junta essas duas imagens e essas duas imagens promovem um diagnóstico melhor. Mas tem que passear nessa tomografia, Isso, não, tem que que já é navegar fantástico, nesse isso já é exame. fantástico, mas tem muito mais. A gente não Tem pode se muito. conformar só com isso, que tem muito mais coisa ali para ver. E uma coisa interessante que você falou no congresso ontem, dos artigos, que tinha um artigo que falava exatamente sobre o que tem coisas que você não vê na radiografia, que já existem, e que se tem na radiografia é porque já é muito maior na tomografia. É. Isso realmente eu percebi, até com as tomografias que eu tenho pedido, né? Que às vezes aparece na radiografia uma lesão muito pequena. Quando você vê na tomografia é enorme, ou então está atrás da raiz, você não vê o 3D dela. É muito maior do que parece. É isso aí. Ontem esse artigo acho que foi no sábado, né? Eu mostrei um artigo científico e simplifiquei esse artigo científico, né, através de um infográfico. Eu sei que às vezes a gente tem um pouco de preguiça, né, de consultar literatura, mas esse artigo diz o seguinte: a periodontite apical, que é a lesão em periápice, dentes endodonticamente tratados, né, a pesquisa avaliou dentes endodonticamente tratados pela panorâmica, pela periapical e pela tomografia. Na panorâmica, dava para ver 13% das lesões. Na periapical, em torno de 35%. E na tomografia, 60 e tantos por cento. Isso significa que se a gente está fazendo o diagnóstico só pela panorâmica, tem aí mais de 80% de lesões que a gente não está vendo. Se a gente está fazendo só pela periapical, tem aí 40 e tantos por cento, 40 não, deixa eu fazer as contas, 30, vou botar 30, 70%, né? O outro é quase 90%. E a gente precisa, então, usar o exame ideal. Mas o que a Cláudia está falando do artigo é o seguinte, eu não tenho nada aqui para fazer os meus desenhos, Ah, metáforas. que A foi bom, gente os tem desenhos estavam ótimos. a cortical vestibular, a cortical palatina. O dente está aqui, tá? E a gente não sabe pela radiografia se esse dente está mais para cá ou mais para cá no osso. Fato é que a lesão periapical só vai aparecer na radiografia quando ela já destruiu de 30 a 50% do osso. Então, gente, se a gente esperar 30 a 50% de destruição do osso para a gente enxergar um problema que o paciente tem, eu acho que isso não é bacana. Imagina que a gente fosse no médico, o médico deixasse de pedir o exame que existe Uhum. e ele deixasse esse problema ficar tão grande a ponto de só ser visto depois de 50% de destruição
de um órgão ou de uma situação. Então, é esse artigo que a Gláucia está falando, e aí a gente desperta, né? A gente fala assim, não, gente, não é possível, eu não sou um dentista que vai deixar 30% a 50% de um problema e ir aumentando no meu paciente para depois eu decidir ver. E o que acontece é que se a gente decide continuar usando os mesmos exames que a gente usava até aqui, a gente não consegue entender isso, né? A Sim. gente não consegue saber que aquele problema está ali. Não, e na radiografia parece muito menor. Então vamos esperar mais um pouquinho. Mas esperar por quê? Se já tem um problema ali, se você pode solucionar enquanto é pequeno, para que você vai esperar ele ficar grande para resolver, né? Vamos acompanhar. É, Quem nunca, né? E eu já sim, fiz isso. Eu eu não atendo também. mais há 23 anos, mas quem nunca? E aí, essa foi a dica. E foi engraçado que eu falei com meu marido de noite, né? Ele Você falou: voltou ih, ontem agora. mesmo, né? Você já ontem já foi, voltou, né? Morta, Não, né? tô Ah, aqui você pro tá aí? motel. A gente vai embora, eu e Vanessa estamos aqui. A gente vai embora na hora do almoço. Mas ontem eu tava falando com ele por telefone, ele falou: Nossa, você falou um negócio que eu não sabia, que eu achei Até ele, né? Já tá no. interessante. Ele já É, entende tudo. que eu achei interessante. Eu falei: O quê? Ele falou: Você falou que se não existe, né? Se a gente não está vendo na periapical, possivelmente já tem na tomografia. Aí ele falou assim, mas o que eu mais gostei foi você falar assim, ó, se na periapical é P, na tomografia é M. É, Se na periapical é M, na tomografia é G. Se na periapical é foi. G, na tomografia é É G, G, GG. G, G. Foi. Que é bem fácil de entender, assim, bem, né, Bem tangível, didático. bem didático, é. E é isso mesmo. E quando você começa a ver mesmo, pedir e ver, você entende a necessidade. Porque, por exemplo, teve uma paciente que eu pedi uma panorâmica, né, documentação normal, antes de pedir a tomografia, e na radiografia apareceu um suposto supranumerário na região do canino superior direito. Aí eu pedi a tomografia da região, não tinha nada, era só uma sobreposição de imagem, né? Então, E você não podia ficar com aquela dúvida. não podia ficar com aquela dúvida. E começou Nesse comigo caso, também, lembra? Comigo com um ah, eu dente quero que você meu. conte essa história. Gente, para tudo. Ontem eu fiz um questionamento e vai sair um vídeo, até um trecho do congresso hoje na rede social, em que eu falo assim: se o paciente fosse você, se o paciente fosse você, você gostaria que seu caso fosse conduzido com a tomografia? Ou você ia Sim, preferir que seu caso fosse conduzido com um mapa? E eu faço uma metáfora, para quem ainda nunca ouviu, que é a seguinte: o exame 2D, ele é incrível, mas ele funciona como um mapa de papel. O mapa que a gente usava no passado para se localizar ou ir para algum lugar. Hoje em dia a gente tem o GPS. O GPS permite que a gente tenha previsibilidade e a gente saiba que horas a gente vai chegar, qual o melhor caminho. E aí, durante o congresso, eu perguntei, você, dentista, né? E aí pergunto agora para quem está assistindo a live ou quem vai ver depois. Você gostaria que seu caso fosse resolvido com o mapa ou com o GPS? E a Glaucia tem uma história incrível, onde ela era a paciente, né, Glaucia? sim, sim. Eu tenho um canal que foi tratado há mais de, acho que uns 12 ou 14 anos atrás. E aí eu fiz uma radiografia, né, de acompanhamento e apareceu uma lesão nesse dente. E na radiografia, a radiologista suspeitava de fratura da raiz, inclusive fez até assim a marcação de onde tinha a fratura suposta. Aí eu vi aquilo e fiquei arrasada, né? Eu falei, pronto, perdi meu Perdi dente. meu dente. Perdi meu dente, já era. E na radiografia a lesão já não estava pequenininha, não. Aí fizemos a tomografia. Na tomografia mudou todo o cenário, porque não era fratura, era simplesmente um canal que não tinha sido acessado, porque na época não tinha tomografia, não foi feito, né? Então, assim, tem solução. E é Tem totalmente diferente. Então, solução. imagina quantos dentes já foram extraídos, perdidos, por conta de um diagnóstico errado. É Então, aquilo que a isso. gente fala, tudo começa no diagnóstico. Então, quando a gente entende isso, a gente vê a importância disso para tudo, qualquer área, porque se você diagnosticar errado, todo o resto vai ficar errado. O ponto de partida está equivocado, né?
E Sim, aí, gente, a gente não está aqui para julgar ninguém que errou, porque eu já errei, sim, né? A sim, Gláucia já errou. O sim, que não dá mais é para agora, a partir de agora, a gente continuar errando, né? A Gláucia me encontrou no Instagram. Não sei se quem está sim. assistindo já me conhecia, eu conheci no Instagram, ou de uma outra forma. E o meu propósito é exatamente alfabetizar o dentista que não aprendeu a tomografia a usar esse exame na rotina. E aí, quando isso acontece, a odontologia que já existe, ela desperta ainda mais, né? Você com 31 Sim. anos de formado. O que aconteceu com a odontologia que você já faz? E o que aconteceu em termos de motivação para continuar trabalhando por mais um tempo? Não, meu olho brilha, né? Quando eu começo a falar disso, acho que ninguém me aguenta mais ouvir falar de tomografia aqui em casa, porque eu fico assim enlouquecida, querendo ver, enxergar. Então, assim, a gente parece que eu tô recém-formada, descobrindo tudo. É assim, é É muito bom, sobre, muito é bom. E outra sobre isso, coisa que eu achei porque legal também quando eu entrei para a comunidade, que assim, a visão que você tem, que não é só de ensinar a parte de tomografia, é o todo. Então, a primeira coisa que você falou comigo quando eu entrei na comunidade, vou te passar o contato, de onde você é? Vou te passar o contato para você entrar em contato com uma radiologista. Você precisa ter uma radiologista. Então, assim, para isso chamar é de muito. sua, né? Para me chamar, pra chamar, então, isso é importantíssimo, porque você tem que ter uma pessoa ali do seu lado. Porque se você não tem, já é mais um problema que você vai ter para você conseguir ultrapassar essa barreira. O meu papel, na verdade, é ir quebrando os obstáculos e as barreiras que te impedem de usar esse exame de forma fluida, né? Tem muitas travas, né? E eu não sei quem está assistindo aí, se quiser digitar, né? A Kilza Se tá você aí. já usa. A Kilza, eu já fiquei lá na Kilza. Falei, Kilza, porque a Kilza é estudiosíssima, minha amiga Kilza de já está aqui com a especialização. gente. Pois é, eu falei, Kilza, você precisa, porque assim, ela sempre também buscando o melhor para o paciente. Eu conheço, né, assim, de muitos anos, eu falei com ela, a gente tem que sempre, porque a gente nunca sabe tudo, e nem nunca vai saber. Isso Nem é nunca vai ótimo. saber. Isso é ótimo, porque Isso é motiva a ótimo para a gente gente. também gerenciar nossa ansiedade, né? Sim, Porque senão a sim. gente enlouquece. Fica tudo É. maluca. Mas eu não sei se quem está assistindo já usa tomografia ou não, e se usa, enfim. Se puder digitar aí qual o maior bloqueio, qual o maior ponto que te impede, né, de usar, dependendo do que é, e na verdade em quase tudo, né, eu consigo conduzir esse processo para mostrar o melhor caminho, porque o meu papel é conectar pessoas. O meu papel é abrir o olhar de quem decidiu enxergar uma odontologia tridimensional, afinal de contas somos tridimensionais, né? Sim, sim. Teve um slide lá que eu coloquei esses 2 dias que fez muito sentido assim quando eu fui apresentá-lo, que é somos tridimensionais. Por que a gente está tentando resolver um problema só com o exame 2D? Não faz Não sentido. faz. Até porque antigamente não tinha outro exame, então a gente tinha Não que se tinha. conformar com o que tinha. Mas hoje em dia a gente tem, porque é tanta resistência para usar um exame que vai nos favorecer e favorecer o paciente, né? Mais ainda. Cláudia, boa pergunta. Trazendo para você, eu acho que você não tinha resistência, você não sabia só como, é isso? Sim, sim. Eu não tinha resistência de pedir, assim, não tinha resistência em começar a pedir, eu só não sabia como fazer tudo, não sabia como entrar nisso, né? O caminho foi você que me deu, né? Mas eu não sabia como, mas eu tinha vontade. É isso. Talvez, né, quem esteja escutando a gente já entendeu o exame, já sabe que existe. Mas como? Como é que eu dou esse passo, né? É difícil? Eu sou ruim de tecnologia? Eu sou de uma outra geração? Eu acho que eu não vou conseguir, né? Esse processo a gente vai desvendando ao longo do tempo. Uma comunidade com acesso de 1 ano, com aulas gravadas, né? Aulas que trazem o conceito, porque como tem uma amiga Dani até da comunidade também, ela fala, eu tenho que entender na base, eu tenho que entender como Sim, funciona para que a minha cabeça
acompanhe o raciocínio dali para frente. Então, por isso, dentro da comunidade, a gente tem aulas teóricas, gravadas, aulas curtas, né? Para Sim, irem conduzindo esse processo. Aulas essas, e eu vou dizer até como eu sou CDF, aí eu compro um curso online, eu quero assistir de ponta a ponta. Só que eu comecei a me libertar disso. Falei, porque senão você não tem tempo para assistir todo, e aí você acaba não assistindo nada. Quem nunca colecionou um curso online que sim, comprou verdade. e não fez nada? Todos, é. Então, essa mudança vai fazendo com que a gente entenda que a gente vai buscar na parte gravada aquilo que vai dar ROI, que eu falo, aquilo que vai fazer aquele ponto que você tinha dúvida decidir. Mas acho que o mais rico da comunidade são os encontros. E Sim. eu posso dizer, Glaucia, com toda certeza, mesmo que você não assista, e não é o seu caso, nenhuma aula teórica, o acompanhamento de um ano dos nossos encontros já muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Porque eu vou Só fazendo quem a condução desse participa, raciocínio. sim, só quem participa que entende, porque assim, é muito rico. É muito rico. Assim, às vezes pode até parecer, como eu te falei, assim, a primeira aula, antes de eu entrar na aula mesmo, É porque eu acho que você online. entrou e já tinha um encontro em seguida, não foi? Sim, sim. Aí eu ainda pensei assim, gente, mas eu vou fazer o quê lá? Vai ser tudo de endo, né? Pensando assim comigo. Claro que eu fui, mas quando eu fui, eu falei, gente, é isso aí, a gente tem que saber, a gente tem que enxergar, porque senão a gente não enxerga. Se a gente não treinar o nosso olhar, a gente não enxerga. Não E aí, enxerga. quanta coisa a gente deixa passar ali no nosso paciente? Porque o paciente é um todo, não é porque ele me procurou para ortodontia que eu não vou saber analisar o restante, eu não sei fazer, nem vou fazer, nem vou tratar, mas eu vou conduzir, vou encaminhar. Então, isso é muito importante. Você não pode fechar o olho para o resto, né? Ele está ali confiando em você. E aí vem uma coisa muito interessante que você falou agora para mim e foi a sacada que eu tive. Eu nunca tinha tido essa sacada nesse sentido da comunidade. A comunidade é para dentistas, né? E a gente tem especialistas em radiologia, até tem, embora ela não seja voltada para fazer laudo, nada disso. A gente tem endo, a gente tem pério, a gente tem orto, a gente tem odontopediatra. E aí a gente começa a se conectar, primeiro com pessoas, que Sim, pessoas, né, se conectam com pessoas. E segundo, a gente passa a ter um olhar de uma especialidade ou de alguma coisa que a gente não via há muito tempo e não lembrava. E aí a gente conecta isso que você falou, é importante, a gente é dentista de gente, do paciente que está sentado na cadeira. Então, mesmo que eu não seja, que você não seja especialista em periodontia, quando você troca dentro do encontro da comunidade alguma coisa com alguém que falou de periodontia, você registrou aquilo. sim. Se o seu paciente apresentar uma situação semelhante, você vai conseguir falar: opa, eu sei. Isso é interessantíssimo porque a profissão, nossa, ela é isolada num consultório. Algumas pessoas trabalham em serviços, né? E é incrível, eu já fui gestora de um serviço grande, mas muitas vezes, até pelo corre-corre, né, de muito Sim. paciente, essa troca, é claro que é muito mais fácil do que o dentista que está sozinho no consultório, mas a gente começa a se fechar numa visão tão focada na especialidade que foi essa sacada que eu peguei quando você falou agora. Que você precisa saber de outros problemas que o paciente possa ter. Você não é obrigado a saber tratar, porque não é a sua área de atuação. Mas você é obrigado a Tem que saber enxergar. identificar. Eu tenho que enxergar. E outra coisa que eu acho muito legal é que a gente forma um grupo com a mesma mentalidade, com o mesmo espírito de busca, de que assim, então assim, é muito rico, porque foi o que você falou, eu, por exemplo, no meu consultório, eu me isolo. Então, se você não tem um grupo para você trocar, você vai se acomodando ali dentro da sua rotina, da sua vida, e nisso até pós-pandemia foi um ganho que a gente teve, né, dessas aulas online, que a gente antigamente não tinha muito, então era realmente difícil, você tinha que se deslocar, você tinha que parar o consultório. Hoje em dia, a informação está aí para todo mundo. Você vê, a gente pode ter na comunidade pessoas até de outros países, porque você consegue fazer, conectar. Então, isso assim, eu acho fantástico. Eu acho que foi assim um ganho que a gente teve muito grande e que
só não estuda, só não tem conhecimento hoje em dia quem não quer. A Porque tá aí. informação, a gente inclusive, Glaucia, tem um excesso de informação, né? Sim, E é por isso que a comunidade dentista 3D, ela começou como um curso. Tinham encontros, tira dúvidas, mas eles eram menos encontros, eles eram 4. E aí eu percebi durante essa jornada que o que fazia diferença era o contato comigo. E não é porque eu sou boazona, não. É porque eu conduzia esse sim, raciocínio. E quanto mais eu conduzia esse raciocínio, maior era a transformação desse dentista que ali estava. sim, Então, em algum momento, tem a Leila aqui, ó, que fez na época do curso, né? Tem algumas pessoas aqui que fizeram na parte do curso, ainda assim foram transformadas, mas eu percebi que a gente hoje tem um excesso de informação e talvez as pessoas estejam um pouco cansadas dessa, desse excesso de curso. sim. E talvez isso seja um bloqueio para quem está ouvindo. É o Nossa, curso mas só teórico, é a pessoa, o não curso é só mais um curso. teórico. É, É uma exatamente. comunidade, é um lugar onde um caso que apareceu no seu consultório, e eu não sei se você fotografa, né, no seu consultório, Fotográfico. né, mas o ortodontista fotografa no consultório Sim, e pede a fotografia. Mas o que eu quero exemplificar é que talvez tenha um caso no seu consultório que você está vendo a situação clínica, pediu uma radiografia, mas você não sabe como conduzir dali para frente. Como é que eu peço? Peço sim, como? Como é que eu faço o pedido? Qual a melhor forma de pedir? Qual FOV eu peço? Pequeno, médio, grande? O que, que eu faço? Essa sua dúvida, ela é trazida para um grupo, né, de WhatsApp, uma comunidade fechada de WhatsApp, onde eu tô lá e tem também tutores que vão guiar esse processo. Então, esse caso que começou com uma dúvida quando você sentou na cadeira, a gente conduz até você pedir o exame e depois esse caso vem para o nosso encontro ao vivo, sim, onde a gente discute isso. Foi exatamente isso que a gente fez recentemente, não foi, Glaucia? sim. Não, toda reunião que a gente tem de discussão de caso, eu já fico organizando para te enviar um para a gente ter na aula, porque sempre tem, agora sempre tem. E às vezes algumas dúvidas, por exemplo, eu pedi agora uma tomografia, né, para ortodontia e esse é um paciente que já vinha de um outro tratamento e tinha uma contenção inferior. E aí eu perguntei, aí até perguntei para a Patrícia Pisol, da Inova, falei, Patrícia, preciso tirar essa contenção? Vai interferir? Então, assim, são dúvidas que vão surgindo, né, de acordo com o que você vai começando a fazer esses pedidos. E você tem a quem recorrer, né? Você tem a quem pedir essa informação. Por isso que você não pode ficar isolado. Você tem que realmente estar numa comunidade que te dê esse suporte, que não é só aula. Porque realmente, se fosse só aula, seria mais um curso, né? Mas para mim o grande diferencial são esses encontros. Eu não perco. Você vê que às vezes eu estou no consultório, né? Meu marido fica doido, porque eu fico, não saio, porque para eu poder ficar atenta ali e prestar atenção, porque é muito rico. Vale muito. Aquilo ali é muito valioso. Eu acho que é aí que o que foi consumido de aula teórica, ou que você já trazia de conhecimento da tomografia, ou até as dúvidas, aí que elas se conectam e dá o tal do match, né? Sim, A sim. E tem que mágica ter a teoria também, tem que ter. Não é adianta você ir para lá e não saber nada. Mas aí essa conexão ali. a mágica acontece, né? Sim, Agora fez sentido. É aquela sensação de peguei. Que eu chamo de sacada, né? é. Cláudia, do congresso em si, né? Você já é da comunidade, você já convivia comigo, mas talvez você não tenha me visto, não tinha me visto ainda há tanto tempo, né? Eu vou chamar de palco porque era um palco digital, Sim. falando, né, sobre o exame. Fala duas sacadas que você teve no congresso que ajudaram ainda mais a acender essa chama de querer enxergar mais. Olha só, vou falar uma coisa que não é exatamente disso, mas que me despertou muito foi aquela mesa sobre a parte de teleatendimento, Teleodontologia, teleodontologia, isso é que eu sensacional. acho que você depois vai ter que chamar Vai, a ela para a Lu vai gente na ter, porque comunidade. assim, aquilo foi, você deu só uma palhazinha ali, uma palhetinha do Eu que queria a que vocês gente conhecessem, quis. né?
Que eu achei assim, que a gente tem que entender aquilo melhor, porque a gente já faz. E aí Faz ontem a gente. errado. Errado. Até eu e a Kilza, a gente conversando pelo WhatsApp na aula, a gente faz tudo errado, a gente passa tudo pelo WhatsApp. Falei, pois é, foto, passa tudo. E a gente achando que está ajudando o paciente. Então, eu acho que isso aí é importantíssimo e ninguém sabe fazer isso. Ninguém sabe. A Lu Ninguém vai estar com sabe. a gente na comunidade. A Lu é incrível. Eu estou como aluna dela, tá? Eu recentemente fechei o processo de Legal. consultoria com ela, porque eu preciso aprender também essa segunda opinião. E uma coisa que ela falou para mim que fez muito sentido, para quem não sabe, né, a teleodontologia ela foi regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia em dezembro do ano passado. Não sei se é novembro ou dezembro. E a gente acaba fazendo de forma errada. E sabe o que vai acontecer, Gláucia? A gente destrói o mercado. Porque antes E a gente tinha a olhadinha no consultório. O que a gente está fazendo agora? a olhadinha no WhatsApp. A olhadinha no WhatsApp. A gente precisa Verdade. personalizar isso e profissionalizar isso e até gerar um ativo para a gente, né? O congresso teve 3 mesas clínicas super interessantes, um com diversos especialistas de diversas áreas, mostrando que a tomografia, a mesma tomografia, Sim. se aplica em todos Foi os muito legal essa pontos mesa de também. contato desse paciente com diversos especialistas. A gente teve essa mesa com a Luciana Espejo e com a Erika Coelho, que falou sobre teleodontologia e sobre direito odontológico, como a gente também fica vulnerável quando a gente não pede um exame que é Sim. necessário pedir. E Exatamente, a que não é gente só, não é teve uma exatamente, ter... não é só que é importantíssimo que a gente quer dar o melhor para o paciente, mas até para a gente se resguardar contra qualquer problema, né? porque a gente se expõe sem perceber, né? E a outra sacada, qual foi? Foi da mesa também? A outra sacada foram, foram tantas coisas. Eu achei muito legal também essa da inteligência artificial, né? Aham. Que a gente tem que realmente é, entrar para isso, não ter medo, porque já está aí e isso vai ficar. Então, assim, a gente tem que usar isso a nosso favor. Não para substituir, mas para melhorar o que a gente já faz bem, né? Deixa tornar melhor, Amplificar, né? amplificar e facilitar a nossa vida, né? E eu acho que a grande sacada é você enxergar que, que a gente não pode parar nunca e que a gente tem sempre informação ali, a gente tem muito para aprender ainda. E aquilo ali foi só assim Uma uma amostra grátis. pincelada, uma amostra grátis para a gente, né, do que a gente precisa, né, entender e do que a gente precisa colocar em prática, né? Porque a gente recebe as informações, mas não adianta nada a gente receber se a gente não colocar aquilo, né, para praticar. Receber informação e ficar guardada não vai adiantar. E devagar, né? Cada caso é um aprendizado, cada novo contato com o exame tridimensional é um aprendizado. A gente precisa parar de... E às vezes isso acontece comigo, com alguma coisa que eu tenho que aprender. Inclusive no congresso aconteceu, né? Eu comprei o tablet, chegou, sei lá, eu viajei na... Nem sei que dia é hoje. Viajei na quinta, o tablet chegou. O tablet chegou, sei lá, na terça-feira à noite. Eu, eu não entendo de tablet. Eu te entendo perfeitamente, porque a gente. Entra exatamente essa crença de que não vai dar conta. Mas eu entendi que eu queria entregar tanto ali que eu ia aceitar o desafio de não saber tão bem, mas eu ia fazer. E eu acho que deu certo. Deu muito Por várias certo. vezes eu precisei de ajuda e a ajuda estava ali. Então, quando a gente não sabe, a gente precisa se conectar com quem pode ajudar a gente. E deu certo. Então, cada vez E eu vou ficar realmente melhor. esse tablet ajudou demais, porque para a gente enxergar na hora, todas aquelas. Aquilo era importante para a gente enxergar ali no momento. Enxergar mais, né? Sim, sim. Eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Eu desafiei, inclusive, a minha desenvoltura no evento. Porque não saber podia me deixar mais Sim, desconfortável. E eu acho bloquear. que o dentista sente isso na cadeira também. Cláudia, eu vou pedir o exame.
Mas eu não entendo todo o exame. Como é que eu vou explicar isso para o paciente? Você não precisa se colocar numa situação desconfortável, mas você não pode deixar de dar esse passo. Eu acho que é aí Isso. que entra, né, toda essa mudança de mentalidade. E dentro da comunidade a gente também fala sobre isso, né? De forma direta e indireta. E eu adorei que eu te passei um áudio agora cedinho falando. Daqui a pouco a gente está junto. Ontem a Vanessa que acabou falando com você porque eu estava cheia de Não, coisa na cabeça. imaginei. Mas você falou uma coisa que eu achei tão bacana, que é, eu nunca fiz uma live. Eu posso ter dificuldade, mas eu entendi que faz parte, né, de um processo de aprendizado e educacional. Fala para todo mundo que está ouvindo o que você falou para mim no WhatsApp. Quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de falar em público, é uma coisa que me deixa muito desconfortável. Meu amor, você está plena. Então, é aquilo, plena por fora, tensa por dentro, né? Mas tudo bem. Mas uma das coisas que quando eu me formei, que eu falava assim, graças a Deus que eu estou no meu consultório, não preciso falar em público, detesto qualquer apresentação. Eu era daquela aluna de faculdade que quando tinha apresentação ficava com as unhas roxas, de nervoso. Então me libertei, nunca mais vou precisar fazer isso. E aí veio, né? Vieram as redes sociais, você acaba tendo que entrar, porque você. Eu não quero me aposentar agora. Eu acho assim, para quem quer se aposentar logo, pode sair de tudo, mas para quem quer continuar, né? Eu tenho um propósito, eu amo o que eu faço, então eu não me imagino aposentada. Então, se a gente não se imagina aposentada, a gente tem que estar de acordo com as coisas que estão acontecendo. Você tem que estar sempre se renovando. E aí eu vi que eu tinha que entrar para isso, né? E aí, aos pouquinhos, né, eu estou indo, né, do jeito que eu consigo, mas me forçando, porque para mim é difícil, mas eu entendi que nós somos educadores, né? Dos nossos pacientes, nós somos educadores da sociedade. E se a gente não falar, a gente que estuda, que a gente que se prepara não falar, a gente vai deixar quem falar, né? Então a Quem gente tem fala? que, a gente tem que conseguir ultrapassar essa barreira e falar, né? Expor o nosso conhecimento para educar e ajudar o próximo, que a gente está aqui para servir, né? Então, eu Isso. quero servir da melhor forma. Se essa é uma das formas, eu vou me preparar para isso. E faz É parte isso. do meu trabalho, É né? isso, eu acho que faz parte, acho que a gente encarar isso. Faz parte de uma parte do trabalho o que eu tenho que fazer. Isso também é uma virada de chave do que o Paulo Vinícius Soares chama de um dentista 5.0. A gente entender que a gente tem que ter outras habilidades Sim. hoje, habilidades essas que não eram exigidas. Que usar, ela não está sensacional, está arrasando, Que usa me tá? conhece, que usa sabe das minhas limitações, Que sabe? usa, daqui a pouco é você que vai vir fazer uma live Pois comigo, é, que hein? usa é super, ó, mas ela também é travada, mas vai destravar. Já falei Meu para ela, mas amor, já vai vai destravar, preparando, que o convite já está feito. viu? E Claudinha, e eu acho o seguinte, o importante para gente, para eu estar aqui hoje é ter pessoas como você que nos dão esse suporte e nos encorajam, porque sozinha a gente não consegue. Eu também não Sozinha a consigo gente não sozinha. consegue. Eu também não consigo sozinha, tá? Eu quero deixar claro aqui que eu também participo de um grupo, que eu também tenho um mentor e que ele me desafia todos os dias. Ontem, no final do congresso, eu agradeci, honrei ele, porque quando o sarrafo é alto, a gente tem que se mover, Sim. tá? E eu também estou apoiada por grupos. E eu acho que é isso, sabe? Pessoas curadas, motivadas e apoiadas podem curar, motivar e ajudar outras pessoas. E é assim O que a mesmo gente muda o propósito, mundo. né? E com o mesmo propósito, É o mesmo propósito. Eu acho que é assim que a gente muda o mundo, né? Às vezes a gente se bota numa posição, o mundo tá ruim, a sociedade não tá nem aí, as pessoas. E que parte que a gente está fazendo? sim. Não adianta criticar, né? A gente tem que Não fazer a adianta nossa criticar. parte. Fazer a nossa parte. Uau, que incrível! E é isso, gente. É isso que a gente tem de apoio, né? Dentro E de mas um grupo com o mesmo propósito. E a gente sim. conecta pessoas especiais e vai formando amizades e vai criando um ambiente tão incrível É a que ambiência, passa né? É isso aí, a a gente. ambiência. Aqui, eu ouvi outro dia 2 colegas falando que os bons precisam falar.
porque os maus estão crescendo nas mídias. Isso aí. E as repercussões ruins estão todas por aí. A gente está se calando, Kills. A gente está permitindo que propaguem o errado, mas eles estão com a cara lá. Eles têm essa vontade de estar lá. E cadê a gente nas redes sociais falando de uma odontologia séria, falando de uma odontologia baseada em evidência, falando de uma odontologia com diagnóstico e com propósito? Porque se um dentista leigo, né, ou um paciente mesmo, vê um vídeo meu no YouTube, ou vê fala assim, olha, existe tomografia. Se você for num dentista tratar um canal, não trata se ele não pedir a tomografia, não. Ele não sabe o que é tomografia, ele não sabe muito bem, mas ele vai somando esses insights e sacadas e a gente vai educando sem perceber. E quando a gente educa, a gente tem um mundo melhor. Sim, É com muito por aí. certeza. Kills, eu tô doida para te conhecer. E vai ser, ó, Vai dar match. vai dar, vai dar. Mas eu acho que é isso, que a gente, como dentista de consultório, a gente fica absorvido pelo atendimento, né? Porque a gente se Sim, formou para isso. E aí a gente não tem, às vezes, força para depois de um dia inteiro de atendimento, ou durante os atendimentos, ainda ter que fazer postagem, mostrar. Mas a gente precisa. Quando a gente é entende que a trabalho. gente precisa, é trabalho, não é, não estou afim, não, tem que fazer, porque a gente tem que educar. E é exatamente isso que a Kilza falou: se a gente não educar, outros vão educar, certo ou errado, mas vão. Então não adianta a gente reclamar, a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente A tem que gente estar em tem. um grupo que nos motive, nos impulsione, né? Porque senão a gente acaba desmotivando, vai seguindo na nossa zona de conforto. Porque a E às gente, vezes não a é nem tendência é só zona de essa. conforto, né? É tanta coisa para fazer. Sim. É Mas eu tanta, tenho, assim, tanto para eu, pratinho. eu fico me condicionando sempre a não entrar na minha zona de conforto. Porque para mim é muito conveniente não me expor. Quando, por É. exemplo, ontem, quando a Vanessa falou isso para mim, chegou a me dar assim, eu falei, meu Deus, vou ter que. Meu marido já me conhece, eu falei, meu Deus, vou ter que fazer uma live agora. Mas eu falei, não, vou encarar esse desafio. Vou encarar esse desafio, porque para muitos é uma bobagem, mas para mim não é, para mim é um desafio. É E a gente isso. tem que ir superando, né? É isso. É isso. E eu tô tão grata de você ter aceito, né? Na verdade, não foi uma convocação, foi um convite especial, com amor. Mas porque as pessoas precisam te ouvir. As pessoas precisam saber como você foi transformada e como a odontologia que você já faz há 31 anos está renovada e pode te dar muito, além de muito mais gás, pode te dar muito mais assertividade, né? Sim. Não, isso que me encanta, porque eu vou conseguir tratar muito melhor meus pacientes. Eu estou com um caso agora num consultório de uma paciente que eu fiz um tratamento ortodôntico. Estou em tratamento, só que eu ainda não pedi a tomografia, que o primeiro pré-molar superior teve uma recessão, que eu não sei explicar por quê. Por quê? Fiz pouquíssimo movimento e teve uma recessão grande só naquele dente. O que será que houve? Se eu tivesse a tomografia? Aí eu só fico pensando, se eu tivesse a tomografia, né? Se eu Vou tivesse pedir a tomografia, agora. talvez você tivesse planejado de forma diferente. Exatamente. Eu não sei o que que tinha ali. Hoje, agora eu não sei mais, mas será que tinha já alguma questão ali que eu tivesse que planejar de uma forma diferente? É sobre É. isso. Humildade intelectual da gente entender que pode ser diferente. Ó, você já tá cheio de fãs, a Rafa tá dizendo que você tá adorando, arrasando, tá? É Obrigada. isso. Não para, não para. E para a gente ir caminhando para o final da live, me conta a última coisa que eu até citei no congresso com você, que a gente conversou no último encontro. Você pediu uma tomografia de um paciente ortodôntico, um exame que tem um preço maior e tem um valor que não dá para a gente dimensionar. E aí eu falei assim: você pediu o exame, e aí, tudo bem? O paciente fez? Tranquilo. Não, olha só. Isso é uma coisa que o dentista cria na cabeça dele. De pedir, porque o médico pede, né, quando é necessário, pede e pronto. Outra questão também que eu tinha um bloqueio,
que eu achava assim, eu tenho uma clínica radiológica muito perto do meu consultório, né? Que é onde eu encaminhava normalmente meus pacientes para lá. E agora eu tenho pedido para encaminhar para a Inova, que é onde tem a tomografia e tudo. E eu achava, na minha cabeça, falei, eu achava, vai ser difícil, porque não é próximo, não é longe, mas não é pertinho. Aham. E não dá para ir a pé, por exemplo, é longe. Mas eu ficava sempre com essa questão. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que é onde eu quero que seja feito. Então eu não dou opção. Olha, essa radiografia, essa documentação você vai fazer nessa clínica que eu preciso que seja feita. Por quê? Porque eu preciso que seja feita a tomografia. Né? Eu não tenho tido problema nenhum. Assim, quando você explica o porquê. E eu acho o seguinte, ainda não aconteceu, mas pode ser que aconteça sim, de algum paciente questionar. O que eu vou fazer? Vou abrir uma tomografia de algum outro paciente e vou mostrar para ele, olha isso aqui, olha o que eu vejo aqui e olha o que eu vejo aqui. Como que eu vou te atender? Isso aqui era quando não existia isso. Tudo bem. Mas existe isso. Eu não posso te atender limitada. Eu não posso ter uma limitação no planejamento que eu posso planejar o seu tratamento errado. Gente, isso é tão Não é? poderoso e parece tão simples, mas é uma mudança de atitude, né? Mentalidade Porque nossa, mentalidade minha. quando a gente acredita profundamente, a gente transborda isso de um jeito que o paciente não questiona, que o paciente Sim. não duvida. Ele vai E o querer o mais pior para legal, ele ele? tem certeza que você A gente quer o melhor para o paciente. Como que eu vou é sugerir isso, para ele um mais ou menos? Não, é o que eu quero para mim, para as minhas filhas, é o que eu quero para o meu paciente, é isso, é né? isso. Demais, 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 demais. A gente vai ter que marcar mais live. Sua primeira, bem-vinda. Estou muito Obrigada. orgulhosa de fazer parte, né, dessa sua primeira live. A gente nunca mais vai esquecer Estou esse muito dia. feliz, não vamos esquecer, não. Nunca mais. E isso é que faz a gente ser pessoas melhores, tá? Eu quero terminar a live te agradecendo e convidando quem tem o desejo, né, de melhorar o seu diagnóstico, que tem o desejo de atender melhor o seu paciente, que tem o desejo de fazer uma odontologia melhor do que você já faz, sem fazer mais nenhum curso técnico e sem precisar investir em nenhum equipamento novo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudia Coscarelli, sou apaixonada pelo diagnóstico e o meu propósito é conduzir dentistas num novo caminho de diagnóstico, um diagnóstico tridimensional. Para isso, eu criei uma comunidade que se chama Comunidade Dentista 3D e as inscrições estão abertas. E vai ser uma honra ter vocês lá, junto comigo, com a Glaucia, com a Kilza, Vamos com ficar a muito Thaís, que felizes, está sim. aí, e com vários outros, né? Não vou citar o nome de todo mundo para não perder, citei quem estava aqui na live, para a gente junto caminhar e aprender, porque eu também aprendo com vocês, tá? Então, vem para a comunidade, o link está na bio. Eu Bem, estou esperando vocês. e tá Ilza, tudo aqui, bem-vinda. tá tudo na Tá, nossa cabeça. tá Basta a tudo gente aqui. desenvolver e mudar ali, É isso. mudar, virar a chave. Virar a chave. Obrigada, Deus te abençoe. Uma semana Você incrível. também. E a gente se Para encontra no você nosso também. encontro. Bom retorno para o Rio. Obrigada. Uma boa semana. Beijo, pessoal. Bom dia, boa Bom semana. Uma semana dia. abençoada, hein? E cheia de diagnóstico. Beijo. Beijo.